Oi, gente, tudo bem? Eu sou Euda Ribeiro, sou pedagoga e gestora escolar. Você que é professora e gosta de saber sobre conteúdos pedagógicos, seja bem-vindo ao meu canal. Gente, primeiramente eu vou pedir para vocês se inscreverem lá no meu canal, para quem não conhece, e me dar um like, para que eu possa trazer bastante conteúdos pedagógicos aqui para vocês. Hoje nós vamos conversar aqui no meu vídeo sobre como avaliar o meu aluno em plena quarentena. Nós não vamos falar de concepções de avaliação. Eu sei que existem muitos teóricos que são referências, como Lucchesi, Hoffman, Pernod, mas esse não é o objetivo do meu vídeo hoje. Quando tratamos de avaliação em um âmbito geral, eu estou me referindo a um processo de ensino e aprendizagem, que busca entender o que foi aplicado na prática do professor. Sendo assim, é necessário que a sua prática esteja de acordo com a aprendizagem do seu aluno, para que haja um retorno positivo e significativo na avaliação dele. Quando eu me refiro à avaliação da educação infantil, eu vejo como um processo de adaptação para as professoras, porque nós precisamos considerar que é um processo trilhado pelas crianças, pelos próprios pequenos. Por exemplo, uma criança de 3 a 5 anos, ela já consegue avaliar os seus sentimentos, as suas escolhas. Faz o teste, por exemplo. Chama uma criança para ir na casa do avô ou da avó. Ela vai te questionar: meus primos estão lá? Vai ter criança para eu brincar? Eu vou ter alguma coisa diferente para fazer? Isso já são questionamentos de uma avaliação dela. Então, como nós, professores, precisamos entender e não julgá-los, não rotulá-los, pois o desenvolvimento dessas crianças são individuais. O desenvolvimento, as perspectivas e a possibilidade de aprendizagem é individual. Então, através do resultado que ela traz para a gente, que nós, como equipe pedagógica, devemos pensar no que nós iremos fazer nas nossas práticas para que haja resultado e nós conseguimos ter uma avaliação. Nós precisamos pensar também que neste momento em que precisamos adequar totalmente a rotina de ensino da nossa criança, e que na verdade a educação infantil já oferece diariamente esses desafios para os educadores, como estabelecer uma rotina normalmente cheia de atividade, onde tem que atender todo o planejamento e uma demanda de sala de aula, e agora nesse cenário diferente, que vivemos um processo de reinventar a escola, e é um desafio muito grande para os professores nesse período de quarentena. Então, antes de nós pensarmos em avaliar, nós temos que pensar no nosso planejamento, né? O que necessitamos planejar para que nossa avaliação, o nosso retorno dê certo, né? Que o retorno dos pais contribua, falando de educação infantil. Professora, você deve continuar planejando suas aulas normalmente, mas só tem que pensar em algumas adaptações. Contudo, precisamos ter em mente que vivemos um cenário bem diferente do que é na nossa sala de aula, né? E isso exige da gente muita adaptação para adequar os alunos, porque eles vão ter que entender o nosso conteúdo, o nosso objetivo através da família em casa. Então, o que o professor precisa saber nessa hora? O professor tem que estar pesquisando, estudando a situação da família, a realidade, se tem material disponível, se vai ter como ela aplicar isso na rotina da criança, se não vai interferir na rotina da família. Lembrando que nesse momento o planejamento tem que estar muito claro. É uma habilidade que você deseja desenvolver, tem que atribuir o teu objetivo, mas que cada família vai estar realizando de uma certa forma. Então, o que é primordial é a comunicação com a família. Ouça ela ativamente. Algo que é crucial para o ensino à distância e que tenha resultados é uma construção dessa comunicação aberta e ativa com os familiares e os responsáveis.
é uma situação onde não existe aquela rotina lá atrás, onde você tem uma agenda que você vai seguir, o seu plano de aula e vai dar tudo certo. Então, quando eu falo assim, procure se envolver com a família no dia a dia comum da escola, nós sabemos que cada atividade tem o horário e é uma forma prazerosa da gente ver e divertida. Mas em casa, os pais vão ter que se tornar essa atividade prazerosa, especialmente as crianças menores. Isso que não deve mudar na educação à distância, porque as atividades elas vão, a grande maioria, ser através de vídeos, né? E para a criança menor, para ela assistir um vídeo é mais legal. Agora o que nós temos de novo, que é um elemento nesse cenário para as famílias, é a criança ficar na frente de um celular, na frente de uma televisão. Então nós temos que aproveitar essa ferramenta que não é, nós sabemos como educadoras da educação infantil, que não é um instrumento de aprendizagem, mas que nessa hora é necessário a gente aproveitar e articular com nossas aulas. Pensando nisso, conforme eu mencionei anteriormente, é preciso dar continuidade no planejamento das nossas aulas, mas sendo imprevisível para uma sequência didática garantida com consistência no desenvolvimento dos nossos alunos. Assim, nós como professores precisamos desenvolver atividades para que as crianças se estimulem nesse aprendizagem. O ideal é que isso mantenha nos estudos de casa, para que os pais consigam repassar o que vocês querem realmente no ambiente escolar dentro da casa deles, né? Então tem que ser estimulador, tem que chamar a atenção da criança, tem que ser coisas lúdicas e dinâmicas, porém atividades simples, mas que desperte a atenção nessas crianças que estão lá numa rotina diferente em casa. O que vale reforçar é que as videoaulas não sejam longas, porque senão não faz sentido para a educação infantil. Nós temos que evitar a dispersão da atenção desses pequenos. Uma das orientações que eu dou para vocês são de quebrar os assuntos em várias partes, em vários vídeos pequenos e sempre deixando um questionamento para a criança ficar curiosa e prestar atenção no outro vídeo. Ou uma sugestão de brincadeira, use uma voz diferente, use fantoches, contando histórias, músicas que as crianças conheçam, reproduzam contextualizadas uns temas de tarefas que elas já fizeram lá na sala, exiba complementos visuais e coloridos e animados. Hoje em dia nós temos ferramentas que editam vídeos muito boas. Se depois vocês quiserem um outro vídeo, eu trago para vocês como utilizar essas ferramentas para produzir o vídeo de vocês. Mas na educação infantil nós não podemos deixar de perder aquele mundo da fantasia. Eu tenho certeza que se a gente não tirar esse foco do que é ser uma educadora na educação infantil, da aprendizagem que está voltado a um mundo lúdico, com certeza os resultados vão ser bem positivos. Nossos alunos precisam continuar com aqueles cenários de sala de aula, com aquela fantasia. Nós somos professoras e precisamos focar nessa aprendizagem. Dessa forma, estamos procurando encontrar o melhor caminho para que haja esse retorno. E aí sim nós podemos falar de uma avaliação. Pensando assim, nós podemos voltar a falar da avaliação na educação infantil. Lembrando que não é um instrumento, tem que ser rotulado. Nós temos que ver nos nossos alunos o que deve ser na aprendizagem. Né? Nós somos professores e que essa aprendizagem tem que fazer um significado para podermos encontrar o melhor caminho para que a gente consiga prosseguir no meio dessa pandemia. Nós sabemos que para o registro dessas propostas darem certo, nós temos que contar com a participação da família. E quando nós não obtemos esse retorno? É aí que entra o nosso papel novamente, de incentivá-los, de interagir,
de tentar trazer aquela família para perto de vocês. Sempre comunicando, elogiando, mostrando que você sente falta daquele aluno, não numa forma de cobrança, porque ninguém gosta de ser cobrado, né? Imagina só, o pai já está naquela rotina de trabalho, porque muitos pais já voltaram a trabalhar, e você fica mandando mensagem toda hora, todo dia. Não, é criar estratégias para que puxe aquele aluno e aquele pai para perto de você. Principalmente na educação infantil, que muitas das coisas nós temos que falar diretamente para os pais. Então você tem que pensar em estratégias que envolvam a família. Existem vários meios da gente estar fazendo esse retorno. Acredito eu que vocês conheçam já as plataformas como WhatsApp, Messenger e assim o qual a escola estiver usando. Mas se caso a família não possua esse meio, ligue para ela, fale com a família, converse, explique, tente acalmar. Peça para ela relatar pelo telefone mesmo o que aconteceu na atividade, o que está acontecendo, o que a criança está desenvolvendo, para que você consiga criar uma certa avaliação. Lembrando, mais uma vez, que essa atividade tem que ser simples, onde a família consiga aplicar. E assim nós conseguimos relatar em nossos relatórios pedagógicos e certamente, de alguma forma, fazer essa avaliação. Pessoal, acredito que se vocês seguirem as minhas dicas, fica mais fácil e não importa o nível de escolaridade que seu aluno se encontre neste momento. É um desafio e eu acredito que nós vamos conseguir passar. Agora, para você que não conhecia o meu canal, corre lá, se inscreva, dê um like e comente abaixo o que você gostaria de saber no próximo vídeo. Ah, eu também estou postando coisas novas no meu perfil do Instagram. Beijo! Até o próximo vídeo.